Boa tarde! Está começando Conexões dessa quinta-feira, dia 10 de julho. Hoje nós vamos te contar sobre uma descoberta muito interessante de um fóssil de uma tartaruga gigante que viveu aqui no Brasil há mais de 9 milhões de anos, olha só. E também nós temos o nosso quadro especial sobre esportes. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste na TV UFG ou no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do nosso programa, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, entre os dois apresentadores. Nessa tela agora está o nome do Conexões e daqui a pouco vão aparecer nela as nossas matérias de hoje. Mas para começar, a gente vai para aquele nosso giro rápido com informações nacionais. O Brasil conseguiu reduzir a mortalidade por hepatites nos últimos 10 anos, com o avanço da vacinação. É o que indica o Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais, que foi lançado na última terça-feira pelo Ministério da Saúde. O levantamento traz um panorama dessas doenças no país e aponta que, em relação à hepatite B, o Brasil registrou uma queda de 50% na quantidade de mortalidade entre 2014 e 2024. Já no caso da hepatite C, houve uma redução de 60% no mesmo período. E a meta é que até 2030 haja uma redução de óbitos por hepatites virais em 65%. E também uma redução na incidência dessas doenças em 90%. É isso que preconiza a recomendação da Organização Mundial da Saúde. E ainda sobre saúde, ainda este ano o SUS vai passar a oferecer o Implanon, que é um contraceptivo de longa duração. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, que prevê iniciar a distribuição gratuita desse implante já no segundo semestre. A meta é alcançar quase 2 milhões de usuárias até 2026. O Implanon é um bastão flexível, parecido com esse que você vê aí na tela. Ele é inserido sob a pele do braço e libera continuamente um hormônio, o etonogestrel. E esse hormônio impede a ovulação. A eficácia se estende por até 3 anos e a taxa de falha desse método é de apenas 0,5 a cada 1.000 usuárias, segundo dados do próprio Ministério. A inserção e a remoção do implante pelo SUS só poderão ser feitas por médicos, médicas ou enfermeiros e enfermeiras habilitados. E o investimento previsto para essa implantação no SUS é de 245 milhões de reais. A estratégia faz parte de um esforço para ampliar o acesso a métodos contraceptivos e reduzir a mortalidade materna, e especialmente em mulheres negras. Agora a gente muda de assunto para falar de uma preocupação brasileira. Pelo menos 3 lixões de capitais do país podem gerar algum desastre ambiental, semelhante àquele que aconteceu em junho, aqui em Goiás, na cidade de Padre Bernardo, que fica no entorno do Distrito Federal. E essas capitais aí apontadas por esse estudo são Goiânia, Manaus e Teresina. O alerta foi feito pelo presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, o Pedro Maranhão. E segundo ele, essas cidades precisam imediatamente transferir as atividades de receber resíduos sólidos para aterros sanitários.
E a Lei dos Resíduos do Solo completa 15 anos, em agosto agora, e ela prevê, de forma geral, que as cidades eliminem os lixões e passem a ter aterros que tratem os materiais. Bom, e nós falamos dessa situação, né, dos lixões, tanto de Goiânia quanto de Padre Bernardo, e é uma situação, obviamente, muito preocupante. Para encerrar, uma novidade muito importante: o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome incluiu mais 3 segmentos no rol dos grupos de famílias prioritários para o ingresso no programa Bolsa Família. Com essa medida, passam a ser incluídas, né, como prioritárias as famílias com pessoa em situação de rua, com uma pessoa em situação de risco social associado à violação de direitos e também grupos familiares com pessoa identificada pelo Ministério da Saúde em situação de risco para insegurança alimentar. O objetivo dessa ampliação é aumentar o nível de proteção social, de segurança de renda e de segurança alimentar. O Bolsa Família é considerado o maior programa de transferência de renda do Brasil e é reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome. Bom, e agora a gente fala sobre uma descoberta muito interessante, viu? Foram encontrados fósseis de uma tartaruga gigante que viveu na Terra há pelo menos 9 milhões de anos. E ela vivia na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. E você vai conferir mais informações sobre essa descoberta super interessante numa matéria produzida por uma parceira da TV UFG, a TV Unicamp, que faz parte da Rede Nacional de Comunicação Pública e que disponibilizou esse material para a gente. Confira. Em uma região da Amazônia, onde o tempo parece ter sido preservado, foram encontrados fósseis de uma tartaruga gigante que viveu na Terra há pelo menos 9 milhões de anos, durante o período conhecido como Mioceno. Precisou de muita gente ali para carregar esse fóssil, para a gente colocar, porque a gente transportou ele num barco, né? A mãe natureza, ela é bem engraçada, assim, mas eu acho que é muito mais difícil encontrar um fóssil desse tamanho, assim, do que ganhar na Mega Sena. Porque você está na hora certa, no lugar certo, naquele local, e de repente você vai lá e encontra um fóssil daquele tamanho, super bem preservado. A descoberta foi feita durante uma expedição entre pesquisadores. Os cientistas exploravam o leito seco do rio Acre, na cidade de Assis, Brasil, localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. A gente sabia que existia fósseis já naquele ponto, mas a surpresa foi quando a gente chegou, né? A gente começou a cavocar e começou a desenterrar, e aí a gente viu que era gigante, né? Esse projeto, o Amazônia Mais 10, ele é uma parceria da UFAC, né, Universidade Federal do Acre, com a USP e Unicamp, né, em que é um projeto integrado, né, como tem o apoio do CNPq e tem o apoio da FAPESP aqui em São Paulo. Os pesquisadores descobriram ossos robustos e um casco que completo seria comparável ao tamanho de um carro popular. Conhecida cientificamente como Stupendemis geographicus, a espécie é considerada a maior tartaruga de água doce já registrada no mundo. O primeiro fóssil dessa espécie foi encontrado por pesquisadores da Venezuela há cerca de 5 anos. Eu chuto que tem, assim, teria em torno de uns 700 quilos até 1 tonelada. Só aquela parte que a gente tirou, que tudo bem, que era rocha, né? E assim, deveria pesar uns 400 quilos, né? Então, estou estimando pelo peso, e aí no bicho completo, com os membros, né? Enfim, vísceras, carne, tudo, músculo, essas coisas, eu acredito que era bem pesado. O casco da tartaruga e outros fragmentos foram levados para a Universidade Federal do Acre. Agora começa um processo de limpeza e montagem. Só depois disso é que os pesquisadores vão começar a estudar esse material encontrado. Pode ser que tenha alguma coisa ali que a gente encontra que pode, de repente, ser uma outra espécie também, né? Então tem todo um trabalho que vai ser feito agora, e é um trabalho longo, né? Não é uma coisa que a gente
vai fazer assim da noite para o dia, não. A formação de fósseis é um processo fascinante que ocorre quando os restos de um animal são enterrados rapidamente em sedimentos, protegidos do processo de decomposição. Condições climáticas favoráveis, como ambientes aquáticos, ricos em minerais, ajudam a preservar o passado. A Stupendemis geográficus não é apenas um fóssil, ela é um testemunho da vida na Terra e nos ajuda a compreender a relação entre as espécies e seus habitats. É uma pecinha no quebra-cabeça, né, de toda a evolução da vida. E com base nesses estudos, né, a gente tem uma compreensão muito grande do ambiente, das condições climáticas em que esses organismos viviam. Tudo isso daí traz informações que mostram para a gente, olha, isso já aconteceu, né? Então se preparem para que não aconteça de novo, né? Já imaginou uma tartaruga do tamanho de um carro popular? É incrível, né? E essas descobertas fazem parte aí de um dos pilares, né, da universidade pública, que é a pesquisa. Então é importante a gente valorizar o trabalho dos pesquisadores, professores e das universidades públicas do país. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco tem mais conexões. A gente fala sobre esportes e te conta das novidades aqui do estado e também nós vamos te falar sobre uma outra pesquisa que estuda os efeitos da Covid longa. Você sabia que o vírus pode interferir até mesmo na saúde do seu aparelho digestivo? Quer saber mais informações? Fica com a gente que no próximo bloco eu te conto. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira e agora a gente fala sobre informações locais aqui do nosso estado. O governo de Goiás conta agora com uma assistente virtual com inteligência artificial, que é especializada nas leis do estado. A Norma, que é o nome dessa IA, pode ser acessada pelo portal Legisla Goiás ou pelo WhatsApp. Ela foi desenvolvida para tornar mais simples e mais acessível o entendimento das leis estaduais. Também ela foi feita para promover a transparência e a inclusão digital. A Norma oferece respostas rápidas, claras e fundamentadas e permite que você tire as suas dúvidas diretamente no celular, no WhatsApp. O número está aqui na tela já, ó, 62 3201 5800. 3201 5800. Se não quiser acessar pelo WhatsApp, você pode entrar em contato com a Norma pelo legisla.casacivil.go.gov.br, como está aqui embaixo. legisla.casacivil.go.gov.br. Acesse e tire suas dúvidas sobre a legislação estadual. E o governo de Goiás abriu inscrições para o aluguel social em 5 municípios aqui de Goiás. São 1.281 vagas nas cidades de Aurilândia, Goianésia, Novo Gama, Senador Canedo e Vila Boa. Esse benefício é destinado a famílias com baixa renda e cadastro no CAD único, que morem há mais de 3 anos na cidade, né, em que vão se inscrever e que não tenham imóvel próprio. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou pelo site goias.gov.br/ageab, goias.gov.br/ageab, ageab. O período de inscrições termina no dia 14 desse mês. Então, se você mora em uma dessas cidades, precisa de um auxílio para pagar o seu aluguel, então você pode acessar esse benefício. Bom, e agora a gente volta a falar sobre saúde. A Covid passou, né? Mas os efeitos dela podem continuar por muito tempo. Uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará revelou que sintomas como azia, refluxo, podem surgir meses depois da infecção. E você vai entender mais sobre isso agora na nossa matéria, que também foi produzida por uma parceira da TV UFG, a TV Ceará, que também faz parte da rede pública de comunicação. Rodou.
A pesquisa foi feita no Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, com 55 pacientes que ficaram internados com Covid-19 no primeiro ano da pandemia. Entre 3 e 6 meses após a alta, muitos começaram a relatar um novo incômodo: a queimação no peito e o refluxo. Uma infecção, uma virose, compromete a mucosa do esôfago e torna esse esôfago, ou seja, a pessoa com esse esôfago, mais vulnerável ao ácido do estômago, ou seja, ao refluxo. Então, essa pesquisa mostrou uma possível causa, ou pelo menos fator de piora, de uma doença extremamente prevalente no nosso meio. Em todo mundo, na verdade. Durante a internação, apenas 9% desses pacientes disseram ter azia. Depois da recuperação, esse número subiu para 32%. O refluxo também aumentou. E a explicação está na inflamação provocada pelo vírus no esôfago, que enfraquece a proteção natural do corpo contra o ácido do estômago. Tudo isso só foi possível ser constatado graças à tese de doutorado da enfermeira Dailana Feitosa, que deu início às pesquisas. Quando nós pegamos esse subgrupo de pacientes para estudar mais profundamente os sintomas e o que estava acontecendo na barreira epitelial esofágica, nós descobrimos que o tecido tinha aumentado a permeabilidade, que tinha resistência, estava ali uma resistência alterada, que proteínas de junção que não eram comuns aparecer nesse tecido aumentaram a expressão, que eram proteínas porosas, e também células inflamatórias, mostrando ali que a inflamação ela persistia. Além dos pulmões, o coronavírus pode afetar também o sistema digestivo. E essa pesquisa realizada pela UFC mostrou, por meio de exames e biópsias, que o esôfago de quem teve Covid-19 pode ficar inflamado por meses, o que propicia o aparecimento de sintomas gastrointestinais. O João Vitor teve Covid há mais de 4 anos. Nunca tinha tido refluxo, mas agora vive com azia e desconforto depois das refeições. Ele faz parte do grupo que pode estar enfrentando o que a medicina chama de Covid longa e que agora é acompanhado pelo ambulatório do Hospital Universitário. O acompanhamento médico é importante porque o médico ele vai saber te orientar qual medicação tomar, quando deixar de tomar, porque o medicamento ele é só para tratar e não é prolongado. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas, viu, que está com Covid longa, porque descobri aí refluxo alguns anos depois de contrair a Covid. Então a gente vai descobrindo, né, ao longo dos próximos anos outros efeitos e outras consequências desse vírus que foi tão mortal, né, tão dizimador nos últimos anos. A gente muda um pouquinho o clima do programa para dar uma dica para os produtores culturais, produtores de cinema. Estão abertas até o dia 14 as inscrições para o Laboratório de Roteiros Audiovisuais da 23ª Goiânia Mostra Curtas. Essa atividade é totalmente gratuita e voltada para roteiristas, diretores, estudantes e profissionais do audiovisual que moram aqui no estado de Goiás. Serão selecionados 6 projetos, 3 de ficção e 3 de documentário, curtas ou longa-metragens. As oficinas serão nos dias 10 e 11 de outubro e cada projeto terá uma sessão exclusiva de 2 horas, com orientação de roteiristas importantes, né? Então, se você quiser se inscrever, você pode, e também pode saber mais informações no site goianiamostracurtas.com.br, goianiamostracurtas.com.br. Bom, agora a gente está partindo para o final do nosso programa. Chegou a hora de falar sobre o mundo dos esportes. Hoje o Conexões Esportivas te conta sobre feitos do futebol e do beach tênis, olha só. E quem nos traz mais detalhes sobre isso é o estudante de jornalismo Matheus Oliveira. Fala galera, beleza? Como vocês estão? Tá na hora daquele momento mais descontraído do nosso programa. Afinal, vamos falar de esportes. Hoje nós vamos abordar os temas futebol feminino, futsal e beach tênis. Vem com a gente então. Mas claro, antes de continuarmos, eu vou me descrever. Eu me chamo Matheus Oliveira, sou um homem branco,
com cabelos lisos e castanhos. Os meus olhos possuem a mesma cor. Então vamos começar, porque recentemente o Vila Nova fez história e se classificou para a final da 3ª Divisão Nacional Feminina. No caso, as coloradas venceram o Itabirito de Minas Gerais nos pênaltis, no próprio estádio, o Oba, e agora vão enfrentar o Atlético do Piauí na decisão do campeonato. Contudo, os detalhes dos confrontos ainda não foram decididos pela Confederação Nacional, mas desde já a gente fica aqui na torcida pelo time goiano. E agora vamos trocar o piso para falar do futsal. Bem, o Metropolitano de Futsal foi encerrado no domingo, lá no ginásio de Campinas, em Goiânia. No total, 13 categorias conheceram os seus respectivos campeões e todas as finais foram no mesmo local. Agora, a Federação Goiana da modalidade pretende fazer um último campeonato em meados do mês de setembro ainda deste ano. Por fim, está na hora de encerrar com o beach tênis. Isso porque a cidade de Rio Verde foi sede de um torneio internacional muito importante na modalidade. No masculino, o espanhol bicampeão Anthony Ramos venceu novamente, agora ao lado do brasileiro Daniel Mola. Já no feminino, Júlia Nogueira e Ana Presner levaram o título. Ah, e os campeões ainda faturaram um total de $15 mil. Nada mal, né? Bem, e com isso, a gente encerra o quadro dos esportes no programa de hoje, mas não se preocupe, porque na semana que vem a gente volta com mais notícias quentinhas desse ramo. Um beijo, um abraço e até a próxima! A gente agradece o Matheus. Hoje ele estava mais contido, né? Será que era frio? Não estava fazendo tanta piadinha, mas ele volta em outras edições do Conexões para animar o seu dia, contando um pouco mais sobre os esportes. E além de assistir o Conexões e o Matheus, você também pode participar do nosso programa. Manda sua sugestão pelo nosso WhatsApp, o número já apareceu aqui na tela, 629-9181-1406. Você pode tirar uma foto, anotar, manda pra gente tudo que você gostaria de ver aqui no Conexões, suas críticas, suas sugestões, seus elogios. Além disso, dá para acompanhar todas as nossas novidades nas redes sociais. É só procurar por TV UFG, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, diferentes lugares aí para você seguir os perfis, curtir e compartilhar as publicações. Eu e o professor Diego agradecemos a sua companhia e sua audiência. Te aguardamos amanhã, sexta-feira, para fechar a semana aqui no Conexões ao meio-dia. Muito obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.